Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa live de Suno Meio-Dia. Aqui é Gustavo Sung, economista-chefe da Suno. Estou com meu amigo Rafael Pérez, outro economista aqui da casa. Fala, Rafa, beleza? Fala Sung, boa tarde, né, a todos aí, bom almoço pro pessoal que tá chegando aí assistindo a gente. Bora lá para mais um Sul Meio-Dia, né? Acho que a gente trouxe aí uns temas bem legais hoje para galera entender aí o que tá acontecendo aí no mercado de commodities. Bom, para começar o nosso papo, primeiro aqui falando que Bovespa tá andando de lado, uma leve queda aí de 0,12. O câmbio agora que deu uma surpresa, né? Ele chegou a abrir o dia hoje a 5, bateu a 5, agora já está caindo, tá para 4,96, deu uma leve valorizada. E uma notícia aí, o Vinícius, nosso head de renda fixa, está de férias. Está curtindo as férias fora do Brasil, não vou dizer aonde para não entregar, né? Vamos que encontro ele no meio da rua, mas ele está de férias por hoje. E aí, eu, Rafa, iríamos comentar alguns temas importantes. Primeiro, o Boletim Fox, hoje pela manhã. Vamos falar um pouquinho alguns temas importantes que têm que ser monitorados e que podem impactar os mercados. E por fim, eu acho que importante dessa live, o Rafa vai falar sobre o mercado de commodities. Tá? O commodities a gente faz um estudo interno aqui para a Suno, junto aí para os relatórios, mas a gente tem um melhor panorama que a gente apresenta aqui para os analistas e a gente trouxe especialmente aí para vocês que acompanham. E aí, enquanto o pessoal está chegando, fala com o Cássio está sempre presente aqui nas nossas lives. São férias merecidas. O Vinícius estava trabalhando bastante aí, ele precisava viajar um pouquinho. Mas vamos lá. Bom, pessoal, hoje pela manhã tivemos a divulgação do Boletim Fox. Deixa eu ocultar aqui rapidinho. E aí a grande novidade, eu acho que está nas expectativas de inflação do IPCA aqui para 2023, tá? Se eu não me engano, na semana passada o IPCA estava em 6,03 e caiu para 5,80. Muito por conta do anúncio feito aí semana passada pela Petrobras de ter dado cortes da gasolina e do diesel, tá? Cortes que chegam aí mais de 12%. Tá? Tô com a colinha aqui. A gasolina teve um corte de 40 centavos. Olha a magnitude, é muito por conta do arrefecimento que a gente teve dos preços das commodities nos últimos tempos, somados a um câmbio mais valorizado. Isso possibilitou que a Petrobras anunciasse esses cortes. Pessoal, esses 40 centavos que são na refinaria, vai chegar na bomba 40 centavos? Não necessariamente, tá? Existe uma cadeia que vai de refinaria, depois ele é vendido para as distribuidoras, depois tem impostos que são incididos, tem a margem de cada operação, vai chegar no posto lá um pouquinho menor, tá? Que é positivo, e isso vai ajudar a aliviar a pressão da inflação para esse ano, e aí por isso que a revisão do mercado das projeções para 5,80. A gente está aqui ainda esperando um pouquinho os cálculos finais, a gente pode até ver uma inflação um pouco menor, mas como a gente está com um cenário que o Rafa vem trazer de inflação um pouquinho mais alta, ele vai explicar os motivos no segundo semestre, e a gente vê um câmbio ainda desvalorizando por umas pressões que possam existir também no segundo semestre, a gente acredita que possivelmente pelo terceiro e quarto tri a gasolina vai ter que dar aumentado um pouquinho, mas isso é uma discussão lá para frente. Então a gente está ainda revisando e sendo cauteloso com uma queda muito brusca nas nossas projeções. Então esse é um contexto final. E para 2024 a inflação, acho que se eu não me engano, caiu marginalmente de 4,15 para 4,3 sem grandes alterações. Outro dado importante que a gente enxerga aqui é o PIB de 2023, ele saiu de 1,0203, se eu não me engano, para 1,20. O que é o mercado? A gente também aqui na Sona, a gente revisou, vai soltar esses dados em breves, mas a gente revisou para cima a projeção nossa de atividade econômica. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, porque a atividade econômica no primeiro trimestre está sendo melhor que a gente esperava. Saiu os dados do IBCBR na sexta-feira. Se olhar na comparação primeiro trimestre contra primeiro trimestre do ano passado, veio um dado bastante positivo. Os dados de comércio e serviços também surpreenderam. Há uma desaceleração, tá? Muito por conta da queda dos juros, mas a desaceleração que a gente achou que ia ser maior veio melhor do que esperado. Então a gente vê numa desaceleração, mas
pouquinho ainda melhor, o que fez com que o primeiro trimestre tenha aí uns dados mais altos do que se espera. E o agro, como a gente já vem falando bastante em nossas lives, nossos relatórios, o agro vai ajudar bastante nesse primeiro trimestre, que ajudou a segurar alguns índices de atividade, e por isso, na soma dessa sexta, o PIB deve crescer para o mercado e para a gente acima de 1% em 2023. O câmbio ele caiu de 5,20 para 5,15 em 2023. E aí ele soltou um relatório recente explicando alguns motivos, tá? Pelo câmbio ter caído. A gente acredita que vai haver uma desvalorização do cambial ainda ao longo do segundo semestre, mas houve uma queda aí muito por conta do que a gente já esperava, um câmbio já em patamares mais baixos, com a redução do risco do país, com a apresentação e votação do novo arcabouço fiscal, possivelmente fim do ciclo de alta de juros dos Estados Unidos, commodities ajudando, balança comercial bastante positiva, e isso tem corroborado a um câmbio aí que não chega mais no patamar de 5,20, 5,25, o mercado hoje em 5,15. Câmbio é extremamente volátil, tá, pessoal? Então, focos é uma média, vamos dizer, mediana das expectativas do mercado, e o câmbio ele é muito, ele sobe e desce, então também a gente tem que ficar de olho, porque a gente ainda vai ter discussão sobre metas de inflação, a gente vai ter a votação, por exemplo, da semana do arcabouço, vai ter a reforma tributária que vai ser discutida no segundo semestre, então a gente tem bastante coisa para ainda esperar e que pode afetar o câmbio aí numa puxada para cima. E a Selic ficou estável em 12,50 e 10 para o ano que vem. Então, acho que esses são os principais pontos do Boletim Focus, tá? Então, sem grandes alterações, algo bastante positivo, a expectativa de inflação está caindo. Para 2025, 2026, a expectativa de inflação está estável em 4%, não está longe da meta, a meta de 3% para 2025, mas para mim acho que o sinal mais importante é que elas não estão subindo. E antes de entrar em commodities, e aí eu vou deixar o Rafa aqui, toda a sua explicação, que ele trouxe uns slides bem bacana, vou chamar a atenção para alguns dados da semana, que estou com a minha colinha. Então a gente tem o IGPM amanhã, tá, pessoal, que é importante, e a gente espera uma deflação do IGPM amanhã de 0,27. E a gente tem também na quarta-feira, desculpe, IGPM na quarta, né? E também na quarta-feira temos a divulgação da ata da reunião do FONC, vamos dizer, lá nos Estados Unidos, é como se fosse o Copom do Brasil, bem fácil de entender, e lá nessas reuniões que tem decisões da política monetária. E aí, passado 2 semanas, eles divulgam a ata da discussão, o que eles falaram na reunião. E a gente espera mais pistas de possíveis próximos passos da política monetária, como que eles estão enxergando, será que a gente vai ter vão ter novas altas, estabilidade, depende muito dos dados que vierem, mas a gente pode ter um cheiro do que há por vir. Quinta-feira a gente tem a divulgação do IPCA 15, que é aquela prévia da inflação oficial do Brasil, IPCA, que aí a gente pode também ter um pouco mais sobre a evolução e a dinâmica da inflação brasileira. E na sexta-feira teremos também inflação lá nos Estados Unidos, o índice PCE, que é o índice favorito aí do Banco Central para olhar a inflação. E esse dado vai ser bastante monitorado pelo mercado, porque pode ajudar a entender qual vai ser, junto com a ata, né, somando essas duas coisas, como vai ser e como vai se dar a política monetária norte-americana nos próximos meses. E para finalizar, 2 discussões que o pessoal, vocês têm que ficar ligado. Primeiro, discussão lá nos Estados Unidos do aumento do teto da dívida. Hoje à tarde, eu não sei o horário que vai ocorrer, mas tanto o governo quanto os parlamentares lá com o líder republicano devem discutir a proposta de aumentar o teto da dívida. Dívida norte-americana já chega em 31 trilhões de dólares, e aí eles já atingiram o teto estabelecido, precisam passar uma nova lei, um novo pacote lá, e essa discussão, isso está gerando um pouquinho ansiedade, expectativas no mercado para ver o que vai acontecer, e possivelmente na quarta-feira aqui no Brasil começaremos a votação da nova arcabouço fiscal no plenário, tá? E aí depois, se tudo correr bem, não tiver apresentação de emendas, aí é uma discussão grande, vai para o Senado, do Senado vai para a sanção presidencial. Acho que do meu lado é isso, Rafa. Acho que fica à vontade para começar aí a falar um pouquinho de commodities para o pessoal. Boa. Então vamos lá falar um pouquinho de commodities, né? Entender o que está acontecendo nesse mercado. Afinal, commodities afeta muito
preços, afeta bastante a balança comercial brasileira. Tem várias empresas na bolsa, as duas principais empresas da bolsa são de commodities, né? Vale e Petrobras. Então acho que é sempre importante a gente estar aí de olho, aí, entendendo o que está acontecendo nesse mercado, quais são as perspectivas, né, as tendências, que isso dita muita coisa na economia, tanto na economia brasileira, mas também na economia mundial, né? Então, começar aí só trazendo aí basicamente aí o pano de fundo, né? O que está acontecendo aí no mundo que pode estar afetando aí os mercados de commodities. Primeiramente, acho que temor de recessão nos Estados Unidos, né? Economia norte-americana, né? Economia mais importante do mundo. Então, ela tem um peso bastante relevante, né? Principalmente no mercado de petróleo, né? A demanda, né? Por petróleo. Então, se você tem uma recessão nos Estados Unidos, a demanda por combustíveis, né? Acaba diminuindo. Então, isso acaba afetando negativamente os preços, né? Então, isso tem um peso relevante. Aperto monetário mais duradouro aí pelo Fed. Então, a gente até tem tido essa discussão, né, Sung, que a gente acredita que o mercado tem sido muito otimista, né, quando que, de fato, o Fed vai cortar as taxas de juros, né? E a gente tem notado que o mercado tem caído um pouco na real, né, tem se tocado um pouco mais de que esse aperto monetário ele deve durar um pouco mais, né, do que, por exemplo, o mercado ele imagina, a gente olha aquele CMA Group, que é ali onde eles compilam, né, as probabilidades, né, do mercado de quando que o Fed vai cortar as taxas de juros. E quando a gente olha ali, a gente vê que o mercado está olhando ali para setembro, né, um possível corte, a gente acha que é um pouco otimista essa visão, a gente acredita que vai, né, durar um pouco mais esse aperto monetário, e o mercado tem incorporado essa questão cada vez mais nas análises, né? Ô, Rafa, eu tô olhando aqui o Semi Group agora e já passaram para novembro. Então, Passaram para assim, novembro, né? Semana passada o estava merc... setembro, agora está novembro. então, assim, a gente já falava que estava um otimismo muito grande, setembro não dava, e agora o mercado parece que nos ouviu, hein, pessoal? Vão convergindo aí mais ou menos porque de fato, né, quando a gente olha para a inflação, ela está muito resiliente, né, os núcleos de inflação, aqueles que a gente exclui, né, itens mais voláteis, ainda estão muito altos, estão até meio estáveis nos últimos meses, então tem um processo ainda, né, que vai demorar um pouco mais e não vai permitir que o Fed aí corte logo, né, as suas taxas de juros. Então, se você tem um aperto monetário mais duradouro, então a economia tende a sofrer um pouco mais, acelerar um pouco mais. Isso, de novo, tende a afetar, por exemplo, demanda por combustíveis, né, ou por com outras commodities. Então, isso olhando para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele tem um cenário aí um pouco mais desafiador, né, tanto para o Fed quanto para a atividade econômica, e isso deve afetar, por exemplo, demanda por commodities, em especial petróleo. E no caso da China, a mesma coisa. A China ela tem até um peso mais relevante quando a gente olha, por exemplo, para minério de ferro e soja, né, que aí são os principais itens aí que a gente trouxe, aí, que são os que têm mais relevância aqui no Brasil. E a gente tem notado uma retomada da economia chinesa um pouco mais heterogênea, ou seja, né, logo que ela sai ali da pandemia, ou pós-pandemia, o setor de serviços, o setor de varejo que dependem mais do consumo, eles saem na frente, né? Você tem uma demanda reprimida ali durante a pandemia e quando a economia abre, essa reabertura ela favorece esses setores ligados a consumo. E aí quando a gente olha para a indústria e para a construção civil, que foram carros-chefes, né, da economia chinesa por muitos anos, eles têm um peso muito relevante na economia chinesa, a gente nota que a retomada desses setores, aí, indústria e construção civil, tem sido um pouco mais fraca, né? Os dados que saíram recentemente mostram aí que a indústria está crescendo um pouco menos do que se imaginava, né? A construção civil, aí, principalmente novos investimentos, tem estado aí tido um crescimento negativo, então, assim, ainda a economia chinesa ela ainda não dá sinais aí de uma desigualdade nessa recuperação, né? Então, isso aí tem afetado um pouco a demanda por commodities, né? Principalmente a construção civil por minério de ferro, né? A indústria também, né? A indústria siderúrgica principalmente. Mas então, no geral, a China, apesar de estar se recuperando, essa recuperação ela é heterogênea. E por conta disso, né, isso tem afetado um pouco os mercados de commodities. E por fim, demanda global mais fraca, né? Esse ano a gente deve crescer um pouco menos do que ano passado, né? Então você tem a Europa desacelerando, os Estados Unidos desacelerando, a China está se recuperando, mas ainda é desigual essa recuperação. Então o mundo no geral tende a crescer menos esse ano. Esse tende a crescer menos, tende a demandar menos commodities aí, as principais, né? Petróleo, minério e soja. Então, no geral, esse é o panorama aí, então, de uma demanda global mais fraca, né? Estados Unidos demandando menos, China recuperando, mas não está sendo um pouquinho abaixo do que se imaginava em termos de commodities, né? Então, acho que esses têm sido os principais pontos. E aí é sempre importante salientar que quando a gente olha para commodities, basicamente a gente olha para três fatores, né? A oferta, né? Então, produção dessas commodities, a demanda por commodities e a conjuntura, porque vai ter pontos aí, vai ter questões aí conjunturais que vão afetar esses mercados. Então, basicamente, como é que está a situação da oferta, situação da demanda e como é que está a conjuntura para você entender o que está
de fato, ó, afetando nos mercados de commodities. E aí, começando por petróleo, basicamente, olhando para a questão da oferta, né? A gente notou aí que, se a gente olhar ao longo do ano, aí, teve problemas no mercado que deslocaram do lado da oferta para a demanda os problemas nesse mercado. Ou seja, a gente no começo do ano vinha notando, por exemplo, a OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eles têm um peso muito relevante na produção de petróleo, né? Então você tem vários países ali, Rússia, os países do Oriente Médio e tudo mais. E ali eles começaram a anunciar certos cortes, né, de produção para justamente sustentar os preços vinham caindo, eles cortaram no final, em outubro do ano passado, né? Aí, recentemente, agora em abril, eles anunciaram novos cortes, ou seja, eles estão diminuindo a oferta, né, para justamente é, segurar os preços em patamares aí mais elevados, mais atrativos, né, para esses países, né? Esse é um dos principais motivos, né? Tem outras questões, mas basicamente quando você diminui a oferta, você consegue manter os preços em patamares mais elevados. E a gente estava olhando muito para essa questão da oferta, né? Ela estava mais apertada, né? A gente tem outras questões que são mais estruturais, por exemplo, os países vinham diminuindo seus investimentos, né, em maior produção, né, capacidade produtiva. Aí envolve muitas questões, desde a transição energética. Então, apesar do setor agora estar bastante rentável, né, mas assim, no futuro espera-se que outras energias vão substituindo aos poucos, né, o petróleo. Apesar disso, vai ser um processo longo, vai demorar bastante, mas a transição energética já vinha desestimulando alguns investimentos. Nos últimos anos, o preço também do petróleo estava em patamares mais baixos, né, que vinha também desestimulando. Então você tinha aí uma oferta que estava com alguns problemas de aumentar, de expansão, aí a OPEP aí recentemente cortando produção, então você tinha os problemas mais ligados à oferta. Recentemente, né, quando a demanda começou a ditar, parece ditar mais um pouco nesse mercado, ou seja, então você, como eu já tinha mencionado, os temores de recessão nos Estados Unidos, ou seja, vai afetar a demanda por combustíveis, a saúde do setor bancário nos Estados Unidos. A gente teve uma série de problemas lá com os bancos regionais, pequenos e médios. Isso poderia afetar, né, a atividade econômica dos Estados Unidos, porque eles têm um peso relevante aí na concessão de crédito e tudo mais. Então, esse seria um ponto que poderia também desestimular, desacelerar a economia norte-americana e diminuir a demanda. De novo, aqui, a maior duração do aperto monetário pelo Fed, isso poderia também atrapalhar a recuperação da economia norte-americana. E aí esses pontos aí, principalmente, eles acabam contribuindo para uma queda dos preços, né? Então você tem uma demanda menor e isso acaba contribuindo para uma queda dos preços. E aí o ponto que eu acho que é mais importante aqui, que a gente está chegando no verão no hemisfério norte. E quando a gente chega no verão do hemisfério norte, a demanda, né, costuma aumentar um pouco por causa de viagens, né, transporte e tudo mais. Né? E você tem uma sazonalidade, né, na questão do petróleo, que é importante. No primeiro semestre, né, você tem, então, o verão no hemisfério norte, né, e outras questões que acabam influenciando com que o preço fique um pouco mais baixo no primeiro semestre. No segundo semestre, a tendência é que o preço do petróleo fique um pouco maior. Né, e um dos principais motivos, né, são vários, mas os principais motivos é a questão do verão, né, no hemisfério norte, que acaba favorecendo os preços. Então, você tem essa sazonalidade aí nos preços do petróleo. E por fim, uma recuperação mais fraca aí na indústria chinesa, né? Isso aí, se a indústria está se recuperando de forma mais fraca, ela acaba demandando menos petróleo para transporte de mercadorias e tudo mais, né? Enfim, caminhões. Então, acho que esse tem sido os pontos. No geral, a demanda tem sido menor do que se imaginava aí, né? Então, isso tem favorecido com que os preços tenham caído, né? Um pouco em relação ao começo do ano. E aqui eu trago o gráfico para a gente conseguir visualizar bem como é que anda, né, esses preços do petróleo. Aqui eu peguei o preço do Brent, né, que é o que a Petrobras usa mais, tem aqui o WTI nos Estados Unidos, mas aqui a gente usa como referência o Brent. E aí quando a gente nota, né, desde setembro do ano passado, os preços estavam ali próximo dos 90, 100 dólares. A partir de novembro, você começa a cair, chegar mais próximo dos 75 dólares, o preço do petróleo ele tem oscilado, né, ali dos 75 aos 85 dólares desde o final do ano passado, né? Você teve ali um rally que foi ali final de março, começo de abril, que é quando a OPEP ela anuncia que ela vai cortar, né, corte de produção, né, ela anunciou que vai cortar quase 2 milhões de barris, se eu não me engano, e isso fez com que, essa expectativa que a oferta ia ser menor, os preços tiveram um rally ali, estavam quase caindo para 70 dólares e foram quase para 90. E aí, logo depois disso, né, a gente teve todas as questões que envolveram os Estados Unidos, de temor de recessão, o aperto monetário mais duradouro do Fed, os problemas lá nos bancos regionais nos Estados Unidos, tudo isso indicando que a demanda seria menor e isso
contribuiu para uma queda, né, que vem desde então, ali, começo de abril, nos preços do petróleo, né, do preço do Brent. Atualmente ele está ali nos $75, né, que é mais ou menos o que o mercado tem esperado para esse ano, né, ficar mais ou menos nesse patamar. E no segundo semestre, como eu falei, pode ser que haja uma tendência, né, de alta pela sazonalidade dos preços do petróleo. Então, se a gente olhar aqui na tabelinha do lado, a gente consegue ver como é que foram aí os preços do petróleo nos últimos anos. Então, 2021 ele terminou ali por volta de $71, 2022 por volta de 100. Para esse ano a expectativa é mais próximo dos 80, $78, e para 2024 mais próximo de 75. Só queria só chamar atenção porque, apesar de estar tendo uma queda nos preços, né, a demanda vindo um pouco mais fraca, algumas questões também envolvendo oferta, o preço do petróleo deve se manter num patamar alto ainda, né? Se você for pensar acima de $70, ele é bastante atrativo ainda para as empresas, para a Petrobras. Então, a gente ainda nota que o petróleo ele tende a ficar em patamares relativamente altos, principalmente quando a gente compara com pré-pandemia, né? Então, ainda continua bastante atrativo o preço do petróleo para as empresas exportadoras, né? E isso deve favorecer ainda algumas empresas ligadas ao setor, né? Enfim, a gente tem várias aqui no Brasil, e isso mostra ainda que o setor ele continua atrativo, né, para essas empresas petroleiras. É, Rafa, só para comentar esse gráfico, tem uma flecha para cima e para baixo, né? Só para linkar com os bullets que você falou. O pessoal, lá em março, final de março, a gente teve ali, para início de fevereiro, se não me engano, o anúncio aí da OPEP, né, que ele ia realizar cortes surpreendentes no domingo. Eu acho que teve reunião, até teve comunicado, que fez com que os preços subissem aí bastante, tá? Até teve melhora da China também, uns dados aí um pouquinho melhores, começou a puxar. E aí depois a gente viu estabilidade financeira, a gente viu também temores de recessão, ciclo de juros, uma menor demanda global, todos os bullets que você trouxe que fizeram aí de voltar essa flecha para baixo. E aí a gente fica na expectativa de que a gente tem uma tendência um pouco mais alta de subida de preço, né? Um pouco acima de 75, até chegar a 80. E até estava dando uma olhada hoje que a demanda pode subir, acho que se não me engano, 2 milhões acima da oferta, por conta desses cortes que eu vi do PEP. E aí até teve problemas lá no Canadá, grande produtor também teve problemas ali que podem influenciar aí nos próximos meses, aí no curtíssimo prazo, questões conjunturais que podem afetar o preço. boa. O que, só para finalizar, é um mercado que está bastante equilibrado, né? Então, oferta e demanda ali estão muito próximas. Isso tem feito com que o preço ele tem até, apesar de ele oscilar bastante, né? Você nota que ele nos últimos 9 meses, praticamente, ele não cai assim, muito acima de $75, né? É um mercado que está bastante apertado. Isso favorece aí com que os preços se mantenham em patamares elevados. E ano que vem, a economia global deve crescer mais. Isso também deve favorecer aí os preços continuarem em preços mais elevados. Posso colocar a pergunta do Cássio aqui já? Acho que faz muito sentido antes de a gente passar para o minério, que é: Rafa, você acha que o PEP deixa baixar o barril, né, o preço do barril do petróleo abaixo dos 70? Boa, essa é uma boa pergunta, né? Porque a OPEP ela atua ali justamente, né, quando ele estava chegando próximo dos $70, ali em março, né? Aí que é justamente quando ela anuncia, né, esse corte de produção. Mas a gente acredita também, né, alguns analistas acreditam que ela já estava meio que antecipando, né, que haveria uma queda na demanda, né? A OPEP ela tem um relatório que ela solta mensalmente em que ela está acompanhando o mercado de petróleo. E ela já estava provavelmente já antecipando, então, que ao longo do ano a queda da demanda ia trazer os preços para baixo, né? Então, muito possivelmente ela tenha anunciado esse corte já antevendo que isso aconteceria, para não deixar justamente os preços caírem muito, né? Eu não sei se esse seria o limite deles a $70, mas o que fica claro é que a OPEP ela não quer deixar baixar muito mais esse preço, né? Tanto que a gente não já faz um bom tempo que não cai abaixo de $70, né? Nesse gráfico, se a gente colocasse até mais tempo aqui, a gente veria que estava ali tá acima de $75, $80 já está um bom tempo, né? Mas de fato, acho que a OPEP, eu não sei se esse seria o preço-alvo dela, mas fica bem claro que quando chegou próximo de $70, e ela já antevendo uma queda da demanda, ela atuou já para cortar a produção, diminuindo a oferta e mantendo esse preço, né, nesses patamares. Então, acho que sim, ela já está olhando para esse mercado e com receio de que caia muito mais os preços, mas é difícil saber se ela já olha para um patamar assim, um preço-alvo de $70. Provavelmente deve ser próximo disso mesmo,
até para ser vantajoso, né, para eles, né, a questão de exportação e tudo mais. Mas é sempre bom ficar de olho, porque se começar a cair muito o preço, vai se criar a expectativa de se de fato a OPEP vai cortar novamente, né? Então, e é um player muito relevante no mercado, então sim, acho que é uma pergunta bem relevante. Vamos olhar, né? Vamos esperar para ver como é que vão ser as próximas semanas, porque agora o preço do petróleo está se estabilizando aí próximo de US$ 75, né? Se começar a cair muito para 70, vamos ver como é que pode ser, se vai haver uma reação da OPEP, né? Já fez 2 cortes, né? E tem algumas questões que envolvem também geopolítica, né? Então, a Arábia Saudita, que é um player muito relevante, ela tem relações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não gostou, né? Do fato de que a Arábia Saudita cortou a produção, né? Isso para jogar o preço do petróleo para cima. Enfim, é um mercado que é bem complexo, né? Que envolve tanto economia também como geopolítica, né? Então, essa é uma questão bem relevante. Bom, eu vou passar agora para... Vou falar rapidinho os últimos bullets, né? Então, tudo que a gente já falou basicamente, né? Que a cotação do petróleo se estabilizou nesses patamares menores, né? As projeções aí estão próximos de 75, US$ 80 para o final do ano. Segundo semestre tem uma sazonalidade favorável para os preços, né? Por causa de aumento de demanda. E isso é aquela que também que eu falei, né? Que o mercado está bastante equilibrado, né? Então a gente deve ver a cotação do barril se estabilizando em níveis menores, né? Eu agora falar de minério de ferro, né, que eu acho que também é um mercado muito relevante para o Brasil, né? A gente tem aí várias mineradoras e várias empresas, né, siderúrgicas aí que tem uma relação muito forte. E o que a gente nota, né? Só eu vou mostrar o gráfico para a gente ali desde final de outubro, novembro, a gente teve um rally muito forte do do minério de ferro, né? Muito por conta aí do fim das restrições da China, né? A China, então, anunciando que ia reabrir a economia, e isso trouxe um rally muito forte de expectativa de que aumentaria muito a demanda chinesa por minério de ferro. E isso foi aí praticamente quase até março, né? Então, o minério de ferro estava ali próximo dos US$ 80 e foi para quase 130 ali, mais ou menos. Então, teve um rally muito forte. É só você anotar a Vale, nesse mesmo período, ela teve um rally muito forte também. Só que algumas coisas começaram a ficar mais claras, né, ao longo do tempo, né? Então, qual que tem sido o principal aspecto que tem afetado aí o mercado de minério de ferro? É a produção de aço chinesa, né? A China é o principal player quando a gente pensa em minério de ferro. Ela que importa aí 70, 80% de todo o minério de ferro do mundo. Ela usa muito minério de ferro, né? Então, a China, a siderúrgica da China, né, são muito importantes, né, nessa demanda por minério de ferro. Construções de construção civil, infraestrutura, a China ela constrói muito, né, usa muito minério de ferro, né? Então, para suas construções, então ela é uma demandante muito relevante no mundo. Só que a produção de aço na China, ela tem sido menor do que o esperado, né? Então, o governo chinês, ele está sinalizando aí que alguns planos para exigir que a produção, né, que as siderúrgicas evite que a produção desse ano exceda os níveis de 2022, então a produção ficaria praticamente estável, pode ser até que caia, né, em relação ao ano passado. E isso tem, enfim, está ligado a algumas questões de poluição, né? A China tem buscado alguns planos para diminuir a poluição e as siderúrgicas são uma das que mais poluem. Os preços também estavam muito altos, os estoques das siderúrgicas estavam relevantes, enfim. Então você teve todo um contexto em que fez que as siderúrgicas, né, na China diminuíssem sua demanda, né? Ou ela está vindo menor do que o esperado, né, em relação ao que o mercado, né, o que os analistas achavam. Além disso, está tendo uma recuperação da indústria e da construção civil mais fracas do que o esperado, então isso também tem influenciado, tem sido uma demanda menor. E por fim, né, isso do lado da demanda. Quando a gente olha para o lado da oferta, o que, são os principais produtores? Né? Austrália, Brasil, né, ali na África também alguns países, e tem entrado importantes volumes de produção, né, de capacidade produtiva, tem entrado em operação. Então você tem um aumento da oferta, ao mesmo tempo que você está tendo uma diminuição da demanda. Então isso contribuiu para que o que acontecesse uma queda dos preços, né? Ali a partir de março, quando teve o pico, a gente nota que desde então teve uma queda relevante aí dos 130 agora para próximo dos US$ 100, né? Agora, se eu não me engano, está um pouco mais próximo dos 110. Mas o mercado ele já está vendo que ele se tocou que a demanda chinesa não seria tudo aquilo que se imaginava, e portanto os volumes de produção, né, de oferta aumentando essa capacidade produtiva do setor. Então isso fez com que os preços caíssem, né? Então acho que voltou mais, né? Você teve um rally, até se especulou se não era, né, uma questão até mais especulativa, né, de um aumento tão forte assim em pouco tempo. E aí o mercado, com o tempo, ele foi vendo que a demanda chinesa não ia ser tão grande como se imaginava, a oferta ela estava aumentando, né? Então isso fez com que os preços se estabilizassem mais próximos dos US$ 100. E aí, hoje, né, quais que são as grandes questões? Né? Inclusive, a gente escreveu sobre China recentemente,
E há uma expectativa de uma outra rodada de estímulos pelo governo chinês por conta dessa retomada desigual, né, da economia chinesa. Então, isso poderia estimular o governo rever algumas questões e, e colocar em prática aí alguns estímulos, tanto do lado fiscal, monetário, enfim. Mas o ponto que a gente nota é que se tem um quadro de menor demanda da China nos próximos meses, provavelmente, né, dado que a economia chinesa está com essa recuperação desigual, e diferentemente do petróleo, em que a sazonalidade dos preços é mais favorável para o segundo semestre, para o minério de ferro ao contrário. O primeiro semestre é mais forte a sazonalidade e o segundo semestre a demanda por minério é mais fraca. Então, a gente tem provavelmente aí uma queda nos preços ao longo do segundo semestre, até porque se a gente tem um quadro de excesso de oferta e queda na demanda, e aí junto com isso, né, da sazonalidade, que é menos favorável para o minério de ferro no segundo semestre. Então, provavelmente a gente deve ter aí, né, um minério de ferro que aí deve indo para casa dos 90, 100 dólares aí no fechamento de 2023, é o que o mercado trabalha hoje, né? A gente olhar aí as projeções, a gente está mais ou menos próximos desse patamar. Mas o ponto é que a gente não deve ter mais aquele boom, aquele rally que a gente teve no comecinho do ano, né? Com a expectativa que a economia chinesa ia demandar muito minério de ferro. Ela continua demandando, obviamente, né? Óbvio que a economia está recuperando, mas está sendo uma recuperação que está demandando menos do que se imaginava. E aí, por conta disso, né, os preços do minério devem cair aí ao longo do ano, devem ficar um pouco mais estáveis aí no patamar de 90 a 100 dólares. E agora eu ia falar, por último, do mercado de soja, né? Poxa, a soja acho que hoje é um dos principais, né, carros-chefes das nossas exportações, né? Um dos principais. O Brasil é o principal produtor, exportador, então o Brasil tem um peso muito relevante na soja, né? Então, eu acho que era importante a gente trazer só para entender como é que tem sido aí o desempenho, né, dos preços de soja que acabam aí favorecendo e influenciando bastante a gente aqui também, né? Então, basicamente, desde o ano passado a gente teve o mesmo movimento que a gente olhou tanto no minério de ferro quanto no petróleo. Os preços estavam bastante elevados ali por causa da guerra na Ucrânia ali, isso aí incentivou, ajudou, né, que os preços disparassem. Mas desde então a gente nota que teve uma queda aí dos preços da soja. Aqui é interessante notar que você tem um movimento parecido com o que aconteceu no minério de ferro. A partir de final de outubro, começo de novembro, você teve uma alta significativa ali dos preços da soja por conta da retomada da China. A China ela também demanda muito a soja, né, principalmente por causa dos rebanhos da China, né, eles usam muito ali para alimentar os rebanhos. E aí você teve aí um forte rally, né, ali até mais ou menos março, final de fevereiro, e desde então você teve uma queda aí nos preços da soja. E aí o principal motivo para isso é produção brasileira. O Brasil esse ano ele deve ter uma produção recorde de soja, milho também, mas o principal é soja, né? A gente vai ter uma alta de quase 22% quando a gente compara com a safra passada, então deve ser a maior safra da história. Ano passado a gente teve uma série de problemas, tanto de custos, né, fertilizantes, preços muito altos, o clima também não ajudou muito, foi mais favorável, então todo um contexto que atrapalhou bastante, né, a safra brasileira. E esse ano a gente vai ter uma safra recorde, um aumento de quase 20%, e isso é um dos motivos que, inclusive, vai favorecer o maior crescimento da economia brasileira nesse primeiro trimestre, né, a safra de soja, né, a safra de grãos no geral, mas principalmente soja, que é o principal produto. E então você teve uma oferta bastante grande no Brasil, né? Então o mercado de soja, o Brasil está inundando o mercado de soja, né? Com uma oferta bastante, uma produção bem relevante. E isso tem compensado alguns problemas desse mercado. Por exemplo, a gente está tendo na Argentina, a Argentina também é um produtor importante, teve uma quebra de safra lá histórica, né? Por causa de problemas, enfim, teve uma seca lá muito forte. E mesmo com esses problemas, o Brasil está compensando essa queda na oferta da produção argentina. Outro ponto importante, a demanda, né? Então ela só está mais acomodada, né? A China está comprando um pouco menos, né? De forma menos intensa do que se imaginava, porque a China ela tem aumentado sua produção interna, né? Obviamente que ela ainda não, ela é um player importante, mas o Brasil produz muito mais. O Brasil exporta muito soja para a China. Só que a China ela tem colocado em prática alguns planos para diminuir a sua dependência de soja. Então ela tem expandido sua produção de soja e se ela compra menos, né? Do Brasil, assim, se ela está comprando menos no mercado internacional, isso acaba contribuindo para uma queda nos preços da soja. Só que aí, acho que o ponto relevante aqui é que a gente está caminhando aí para o fim da colheita no Brasil, e isso é como se vai favorecer uma maior estabilização da cotação da soja, né? Então, se no primeiro semestre tem uma produção muito forte, né, uma expansão muito forte da oferta, no segundo semestre uma queda da oferta, isso acaba contribuindo para os preços ficarem mais estabilizados, ou pelo menos em patamares mais altos por conta disso, né? E, enfim, mas de toda forma, a oferta da soja do Brasil tem sido tão relevante, tão grande, né, tem aumentado tanto, que isso tem influenciado aí negativamente as cotações
dos preços, né? Então a gente nota aí que desde mais ou menos ali abril, né, com o final de março, você tem ali um pico, aí desde então uma queda nos preços aí da soja. De toda forma, ainda é um preço bastante atrativo. Se a gente comparar com o pré-pandemia, é quase 50, 60% do que estava, né, na época. Então os preços ainda de soja continuam muito altos, isso aí vai favorecendo exportações no Brasil. Empresas do setor ligadas à soja na bolsa ainda vão continuar se beneficiando aí desses patamares mais altos. E isso faz com que, obviamente, a soja continue sendo aí um vetor importante de crescimento da economia brasileira, né? Então, acho que ainda continua bastante atrativo, né? No geral, quando a gente olha para as três commodities que a gente apresentou, soja, minério de ferro e petróleo, elas ainda continuam em patamares elevados. Elas vêm desacelerando, o que era natural, dado que você teve um rally, um boom muito forte ano passado. Então, com a economia global desacelerando, né? Com a oferta voltando, né, ao normal ou até melhorando, né? Por exemplo, os custos de produção vêm diminuindo por conta de fertilizantes, né? Os fertilizantes dispararam durante a pandemia, principalmente com a guerra na Ucrânia. A Rússia é um produtor bastante relevante, né, de fertilizantes, e os preços vêm normalizando ao longo do tempo. Isso vem favorecendo também os preços da soja. Mas, no geral, a gente nota um mercado de commodities que estava, obviamente, continua atrativo, mas os preços vêm caindo, né? E era um movimento esperado já, né? Vem se estabilizando, e isso já se nota aí, até na questão da inflação, né? Se a gente olhar alguns índices de inflação no Brasil, por exemplo, o GPM, ele depende bastante de commodities. A gente nota aí que essa desaceleração dos preços tem contribuído para uma queda bastante relevante nos preços de commodities. Mas acho que era basicamente isso, eu queria trazer esse panorama geral de commodities para a gente entender como é que anda aí, né? Cada uma desses três principais, aí soja, minério de ferro e petróleo. Então, só para a gente amarrar tudo aqui, o que eu entendi da sua apresentação os preços recentes das principais commodities deram uma queda recente, algumas tendem a voltar a subir, como o caso do petróleo, mas dois pontos. Primeiro, eu acho que eles vão subir num ritmo um pouco mais lento, ou seja, a gente pode ter uma valorização, mas sem grandes altas. E o outro ponto é que todos os preços atuais estão ainda acima não da média histórica, mas ali em torno da pandemia, ou pré-pandemia. Então, assim, ainda estão atrativos os preços commodities que devem favorecer o cenário. É isso, Rafa? Perfeito, eu acho que até mesmo da média histórica, acho que está acima, assim, né? Se você pegar ali minério de ferro, ou até o mesmo soja, né? Eles estão ainda acima da média histórica, mas principalmente acima do patamar pré-pandemia, né? Mas eu acho que é isso, você resumiu bem, né? Acho que esses que são os principais pontos aí. No geral, a gente tem uma desaceleração nos preços, algumas devem talvez ficar um pouquinho mais altas, como o petróleo no segundo semestre, mas no geral ainda continua um preço bastante atrativos, né? A gente até uma discussão que a gente estava tendo aqui, né? Eu com o João Daronco, né? Que ele também cobre a parte de commodities, que talvez a gente demore, né? Que talvez a gente não vai se demorar ainda para ver esses patamares aí pré-pandemia voltando, né? Então tem muitas questões ainda para ser resolvidas ainda no mercado internacional. Assim, o conflito na Ucrânia ainda atrapalha a questão de commodities. Você tem ainda outras questões ainda ligadas a custos, né, nesses mercados que ainda atrapalham uma retomada, né, uma normalização total pro patamar pré-pandemia. Então ainda deve demorar ainda. Isso deve fazer com que os preços continuem em patamares altos, o que deve favorecer, né, então, essas empresas que estão mais ligadas a esse setor. Beleza, quero agradecer aqui também ao Marcos, que sempre está presente. Cássio, eu já te respondo, Cássio, lá no Instagram, até o final do dia aí te mando uma mensagem. Obrigado a todos. Eu acho que a mensagem é essa, pessoal. A gente continua à espera da evolução dos mercados. A gente fica sempre acompanhando toda segunda nas redes sociais. Cada dia é um dia, sem tomar decisões precipitadas. E lembrando aí que Brasil é um dos grandes exportadores de diversos commodities que a gente tratou hoje. E visto aí a balança comercial bastante positiva, tanto em volume quanto em preço, e isso deve continuar ajudando a trazer dólares para o Brasil e ajudar a sustentar um câmbio ainda um pouquinho aí no patamar de 5. Claro, a gente acredita em desvalorização seguida, mas o entrada de dólares é um fator positivo. Obrigado, Marlon, também aí por nos acompanhar, e a todos que ficaram aí nesse almoço do Sul no meio-dia aqui com a gente. Considerações finais, Rafa? Pô, só ia trazer isso que você falou mesmo, né? O Brasil é um país grande exportador de commodities, então isso tem influenciado bastante, né? Entrar mais dólares aqui, então tem favorecido bolsa, tem favorecido o câmbio, essa desaceleração aí nos preços de commodities podem ajudar aí um pouco a segurar a inflação esse ano, né? Principalmente
combustíveis, né, a gasolina, a gente obviamente pode ter um aumento aí ao longo do ano dos preços, mas se hoje alguma coisa pode segurar a inflação brasileira ou trazer uma boa notícia para a inflação, é principalmente commodities, porque você está tendo essa desaceleração, apesar de elas continuarem em patamares bastante relevantes. Mas é isso, ficar de olho no mercado, né? Tem bastante coisa aí que envolve, mas é assim, entender como é que está a oferta e demanda, se o mercado está equilibrado ou não, e aí a gente consegue ter uma noção para onde que vai mais ou menos caminhar, né, os preços. E obviamente que se tiver qualquer evento extremo, isso aí acaba batendo bastante, né, no mercado, gerando bastante volatilidade. Mas se a gente comparar com o que foi ano passado, né, nos últimos anos, acho que o mercado agora está um pouquinho mais calmo. Queria agradecer ao Carlos Lúcio, que está aqui, até coloquei já a Sueli, e lembrando aqui que a gente tem um e-book gratuito, Investindo para a Aposentadoria, está aqui na descrição do vídeo, só baixar, fiquem à vontade. Obrigado a todos e até semana que vem. Até a próxima, gente.